Olá e bem-vindo ao Best in Tesla. Então hoje vamos fazer a primeira viagem de costa a costa aqui na Dinamarca usando o Full Self Driving. Tem havido muita discussão na Europa sobre o sistema e sua real segurança. Mas algumas das perguntas que os políticos e as organizações estão fazendo já foram respondidas, se eles tivessem feito 2 minutos de pesquisa ou entrado no carro e testado por si mesmos. E é exatamente isso que vamos fazer hoje, de costa a costa, da costa leste à costa oeste da Jutlândia, aqui na Dinamarca. Não somos tão grandes quanto os Estados Unidos, mas ainda assim testaremos quase tudo. Estamos falando de estradas rurais, cidades, estradas em construção, rodovias e assim por diante. E claro, milhares de rotatórias. Afinal, isso é a Dinamarca. Então, em vez de deixar você assistir 1h30 de mim dirigindo ou do carro dirigindo, eu, claro, vou falar sobre o sistema, como ele funciona e como ele é supervisionado, mas ele também está supervisionando você para garantir que você está supervisionando ele. Então, esse sistema é extremamente seguro e já foi comprovado e testado por uma entidade independente. Agora não há mais dúvidas. Vou mostrar isso neste vídeo. Vamos colocar o carro na estrada e deixar o Full Self Driving falar por si. Bem, é claro que eu também vou falar um pouco, mostrar o sistema, o que ele pode fazer, quais recursos de segurança ele possui e como ele lida com esse trajeto de costa a costa aqui na Dinamarca. Então, vamos conferir tudo isso. Vamos direto ao assunto. Vamos iniciar o show e fazer a primeira travessia de costa a costa na Dinamarca com Full Self Driving. Coloquei o destino. Tudo o que preciso fazer é apertar iniciar e vamos ver como ele se sai da minha garagem até a costa oeste. A única outra viagem longa que eu fiz até agora foi de meia hora, quando levei meu filho para a aula de atuação dele ontem. E teve rotatórias, teve rodovias, teve obras, então na verdade acabou estacionando no estacionamento. Mas o estacionamento não é perfeito, na minha opinião ele não foi longe o suficiente dentro do estacionamento, mas fora isso fez um trabalho incrível. Vou explicar um pouco sobre o sistema e seu funcionamento, porque muita gente acha que ele não é seguro. Bom, primeiro, você tem que assistir a um vídeo de 6 a 8 minutos que você precisa assistir antes do sistema começar a funcionar no seu carro. Você não pode só ligar e sair dirigindo, precisa assistir à apresentação. E no final da apresentação tem um pequeno quiz com 2 perguntas, 2 imagens que mostram o sistema ligado e o sistema desligado. E você tem que escolher onde o sistema está ligado para mostrar que sabe quando o sistema está ligado ou desligado. Depois tem uma perguntinha sobre quando o sistema está ligado, se você ainda é responsável pelo carro e pela direção. E claro, você tem que responder sim. Então, antes mesmo de ligar, você já confirmou que sabe como o sistema funciona. Você assistiu ao vídeo inteiro e confirma que é responsável pela direção. Mas essas organizações também estão dizendo que o sistema foi aprovado com base nos dados da Tesla e que não há necessidade de ser testado por uma organização terceirizada. Queridas organizações, vocês precisam prestar um pouco mais de atenção porque a primeira pergunta de vocês, da organização ETSC, foi testado por terceiros? E a resposta é claramente sim, ele foi testado pelas autoridades rodoviárias da Holanda, o RDBio. Eles não aprovaram o sistema com base nos dados da Tesla. Eles fizeram 3.000 horas de testes. Eles rodaram com esse sistema por 1,6 milhões de quilômetros. Eles têm testado isso em pistas de teste e em vias públicas. E eles têm feito isso por 18 meses, por 1 ano e meio. Então eles têm seus próprios dados e chegaram à conclusão de que isso aumenta a segurança nas estradas. Mas aí temos políticos na Noruega dizendo:
Bem, os dados da Tesla mostram que é 7 vezes mais seguro nos Estados Unidos, mas apenas 3 vezes e meia mais seguro na Holanda. Então isso é contraditório. Por que eles não são iguais? Bem, são dados, antes de tudo, de dois países diferentes. Então, o motorista médio nos Estados Unidos é diferente do motorista médio na Holanda. Mas também, eles estão usando dados de tudo, com base na média. Então isso também inclui carros antigos e todos os acidentes entre motoristas comuns nos Estados Unidos. Eles comparam isso com um carro novo, com assistência ao motorista, o que não é justo. Estão escolhendo dados a dedo e usando o motorista humano médio dos Estados Unidos. Como eles se comparam ao sistema da Tesla quando está ativado? Você pode chamar isso de escolha seletiva, mas eles estão irritados porque os sistemas ou relatórios não são idênticos, pois vêm de países e dados diferentes. E ambos estão dizendo que são mais de 3 vezes mais seguros. Eles se irritam porque é mais seguro que um motorista humano, de qualquer jeito. Por isso, alguns políticos na Noruega dizem que não deveríamos permitir isso, já que há 2 conjuntos de dados contraditórios. Não, eles não se contradizem, é só sobre o nível de segurança. Se é 2, 3, 7 ou 8 vezes, não importa, é mais seguro. Nossos motoristas noruegueses são bem treinados, então quase não se envolvem em acidentes. Não, vocês não se envolvem. Mas vocês matam 100 pessoas todo ano no trânsito na Noruega. E aparentemente, os políticos não querem um sistema que possa ajudar a reduzir essas mortes. Então, esse sistema vai salvar vidas. Não há dúvida disso. Não é apenas um sistema dirigindo sem supervisão. É o sistema junto com o ser humano. E nós juntos somos uma ótima dupla aqui, porque ele consegue ver 360 graus ao redor do carro o tempo todo, tudo de uma vez, e nunca se distrai, nunca fica cansado, nunca dirige bêbado. Ele simplesmente dirige. Às vezes, ele pode interpretar as coisas de forma errada, porque é simplesmente um sistema de IA. Ou melhor, é um sistema de IA, mas não é tão inteligente quanto o meu cérebro aqui. Alguns dizem que sim, mas o sistema de IA pode se confundir. Se isso ocorrer, estou aqui para ajudar. Então, juntos, isso é muito, muito mais seguro, porque também está dirigindo com muita calma. Não é agressivo, não fica bravo, não se emociona, só dirige. Então, é claro, esse sistema vai salvar vidas, assim como o cinto de segurança salvou. Mas eu diria que esse sistema vai salvar mais vidas do que os cintos de segurança e já foi testado por terceiros. Então, tudo isso vamos deixar claro. Estamos na estrada testando por conta própria e até agora está indo muito bem. Já passamos por estradas pequenas, rodovias, rotatórias, convergências e ele simplesmente dirige com calma. Eu só preciso sentar aqui, observar e conversar com vocês. Que tédio. Isso é tão sem graça. Ele simplesmente dirige com tanta calma e suavidade. Será que eu posso só parar um segundo para comemorar com o fato de que meu carro está realmente dirigindo sozinho? E agora, até o momento, depois de meia hora, ele está dirigindo sozinho pelo país. Nenhum incidente. É simplesmente uma época incrível para estar vivo. Nossos carros estão dirigindo sozinhos. Incrível como os Teslas estão dirigindo sozinhos. E mesmo que a Tesla e Elon Musk recebam muitas críticas por atrasarem a direção totalmente autônoma, bem, as pessoas tendem a esquecer que praticamente todas as outras montadoras têm feito a mesma promessa. Eles vêm dizendo que teriam direção totalmente autônoma em 2018, em 2021 e em 2025. Existe uma longa lista de montadoras que vem dizendo que já teriam carros totalmente autônomos até agora. A Audi afirmou que teria direção totalmente autônoma em 2026, mas está longe disso. Então, claro, a Tesla também está atrasada, mas agora mesmo eu literalmente estou sentado em um carro autônomo que eu preciso supervisionar, mas ele está dirigindo sozinho o tempo todo. Até agora eu não fiz nada, tipo, literalmente nada. Ele está simplesmente dirigindo de forma mais calma e suave do que eu. Rotatórias.
Isso é algo que eu tentei fazer meu sistema antigo fazer tantas vezes, mas ele simplesmente não conseguia lidar com isso. E agora é moleza. O sistema vai bem, mas o motorista à minha frente saiu da estrada e voltou. É um bom exemplo de estar distraído e não estar distraído. Uma coisa que o sistema ainda não faz tão bem é estacionar sozinho aqui na Dinamarca. Ele não tem feito um bom trabalho. Consegue estacionar sozinho, mas geralmente não entra o bastante nas vagas e coisas assim. Às vezes ele balança para todos os lados e não sei o que fazer. Mas Elon acabou de confirmar no X que, em uma atualização futura, ele realmente vai conseguir lembrar sua preferência de estacionamento em diferentes destinos. Então isso é bem legal. Assim, eu posso mostrar para ele que quero dar ré na garagem e estacionar lá porque quero poder conectar o carregador. Então essa vai ser uma atualização muito boa para o sistema, porque ele vai saber como eu quero estacionar nesses diferentes locais. Isso é bem legal. E ele também tem dito que em alguns meses, 3 meses, então provavelmente em 6 meses, a integração com o Croc vai permitir falar com o carro enquanto ele estiver dirigindo, dizendo, por exemplo, não vá por aí, me deixe na entrada e depois procure vaga, entre outras opções. Então essa vai ser uma atualização muito legal. Mas esse é o objetivo do sistema, certo? Isso é quando ele está me levando por aqui na Dinamarca, de costa a costa. Esse é o pior que o sistema vai ser. Ele só vai ficar cada vez melhor a cada dia. Todos os dias, o sistema da Tesla, porque coletivamente, de todos os seus 9 milhões de veículos, eles estão coletando cerca de 500 anos de experiência de direção a cada dia. Então pode estar chegando perto do nível humano de direção. Nesses casos, eles superam a direção humana, mas ainda há situações em que não conseguem entender como agir em um estacionamento ou como eu lidaria com isso. Mas isso vai mudar nos próximos anos, porque o sistema só vai ficar extremamente bom daqui para frente. À medida que coleta dados de toda a frota, todos os dias, então não é só o meu carro dirigindo e aprendendo a dirigir. Agora, este carro, assim como outros 9 milhões de veículos, coleta dados diariamente, não apenas quando usamos o Full Self-Driving, como estou usando agora. A Tesla também coleta dados no chamado modo sombra. Então isso acontece quando você está dirigindo, mas o carro está te supervisionando e tentando adivinhar o que você vai fazer. E se ele errar, tipo, não, ele não fez aquilo, ele fez isso. Então o sistema vai enviar isso de volta para a Tesla e eles podem analisar e ver o que deu errado aqui. É um cruzamento ou uma rotatória que o sistema não entende muito bem? Bom, ok. Então eles simplesmente coletam milhões de exemplos ou milhares de exemplos, de qualquer forma, de toda a frota dizendo que precisamos desse tipo de incidente. E então eles vão coletar isso, jogar no sistema e ensinar o carro a fazer isso, porque é assim que esse sistema aprendeu a dirigir. Esse sistema não é como muitos outros sistemas que foram ensinados a dirigir por programação. Se isso, então aquilo. Se isso acontecer, você faz isso. Não, em 2024, a Tesla lançou essa versão do sistema em que era IA, 100% IA, que aprendeu a dirigir o carro e está dirigindo o carro. Na estrada, ainda era o sistema antigo. Acho que só em 25 na estrada também passou a ser 100% IA. E agora, hoje, tudo é 100% IA dirigindo o carro. E ela aprendeu a dirigir o carro assistindo a vídeos. Então, ninguém nunca programou dizendo para ela, isso é uma placa de pare. Essas são as linhas na estrada. Eles simplesmente mostraram para ela como nós dirigimos milhões e milhões de milhas. Na verdade, bilhões de milhas. Eles já coletaram mais de 11 bilhões de milhas até agora com direção autônoma total. Isso sem contar o modo sombra. Eles inseriram os dados no sistema, que aprendeu a dirigir sozinho assistindo a vídeos. E é por isso que ele dirige de forma tão humana, porque aprendeu a dirigir observando a gente dirigir o carro. Deixe-me mostrar para você como o sistema aqui realmente é agressivo quando se trata de te supervisionar.
Mas se eu estou olhando aqui para baixo, tentando escolher uma música, o que eu quero ouvir? Certo, agora está piscando para mim, apitando, dizendo para prestar atenção na estrada. Sim, sim, senhor, vou prestar. Bem, nos Estados Unidos isso realmente salvou alguém. Não porque evitou um acidente, ou na verdade provavelmente evitou, porque um cara estava tendo um ataque cardíaco no carro enquanto dirigia, ou a direção autônoma total estava ativada e o carro estava dirigindo. Então ele ligou para o filho na estrada e disse: "Estou com problemas." Relatei isso meses atrás, mas a Tesla lançou um vídeo sobre o caso. O homem no carro, sofrendo um ataque cardíaco, avisou ao filho que estava com problemas. E o filho pegou o aplicativo no celular e redirecionou o carro para o hospital mais próximo. O carro deu a volta e o levou até o hospital. O filho avisou o hospital: "Meu pai está indo para aí. Acho que está tendo um ataque cardíaco. O carro está levando ele para o hospital." Eles estavam prontos para recebê-lo e salvaram sua vida. O médico afirmou que em poucos minutos ele teria um ataque cardíaco fatal. Então, literalmente, o carro levou ele ao hospital e salvou a vida daquele homem. Não é só seguro no trânsito, também salvou uma vida, porque é simplesmente um sistema capaz. Mas os políticos e as organizações podem gritar o quanto quiserem. Mas além da RDW, que já vem testando o sistema, uma organização independente, também temos os canais oficiais como a NHTSA nos Estados Unidos e a Eurobancab aqui na Europa. E de acordo com eles, a Tesla tem o carro mais seguro do planeta. Não só em acidentes de carro, e se você estiver em um acidente, mas também é um dos melhores carros do mundo para evitar acidentes. Ele tem a maior pontuação em assistência ao motorista. Esse sistema é extremamente seguro, de qualquer forma que se analise. Então esse é um ponto interessante, onde há algumas obras na estrada e eles colocaram esse semáforo temporário. Ele ficou vermelho quando nos aproximamos e o carro parou com segurança, agora aguardando os outros carros passarem para, com sorte, seguir em frente. Bem, isso significa passar por cima dessas linhas contínuas na estrada e contornar tudo isso. Então vamos ver se ele consegue lidar com esse tipo de obra na estrada. 5, 4, 3, 2, sinal amarelo. Vai, 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 vai. Isso, conseguiu. Começou meio cambaleante, mas ele foi passando sobre as linhas e tudo mais, sem problemas. Nenhum problema, absolutamente. O maior problema até agora nessa viagem é que acabou o meu café. Os haters sempre vão odiar. Então vamos curtir as coisas. Curtir as coisas. Curtir. Para curtir coisas. Mantenha o astral lá em cima e curta as coisas. Curtir coisas, gostar de curtir coisas. Se te faz bem, mantenha isso. Deixe isso viver. Deixe isso crescer. E se todos nós disséssemos sim ao que faz a vida? Mais rotatórias. E ver muitos outros carros sendo dirigidos por humanos parece inseguro. Nós basicamente já conseguimos. Faltam 2 minutos, falta 1 quilômetro. Sem intervenções, sem dramas, sem problemas. O cara acabou de atravessar o país por conta própria. Caramba. Esse é um sistema e tanto. Blinking, yep. Good boy. Saindo talvez da última rotatória, Sunbury. E eu defini um estacionamento aqui como destino. Então vamos ver se ele consegue lidar com isso. Só vou precisar assumir nos últimos metros. Aí está. Ao contrário dos humanos, ele só arranca quando o sinal fica verde, não quando ainda está amarelo, que é quando as pessoas começam a dirigir. Sabe, é um motorista muito educado e que segue as leis. Sim, muito legal. Dirige bem. E sim, é aqui em cima. Ok, vamos ver se vai estacionar. Estacionou. Não entra em pânico. Nenhum problema. E
Aqui em cima, no estacionamento, vamos ver o que está escolhendo. Se está escolhendo alguma coisa. Opa, opa, opa. Não sei o que escolher, tantas opções. E para frente, vai mais para frente, vai mais para frente. Não está feliz, não está feliz. O que diabos você está fazendo agora? Você não quer estacionar aqui? Sem mais energia. Uau! Para onde você vai? Para onde diabos você vai? Você não pode fazer isso. Então, a câmera acabou de apitar, então não tem mais gravação dela. Acho que acabou a bateria. Mas como você pode ver, isso não é perigoso. Então, nenhum problema. Mas encontrar uma vaga de estacionamento parece ser difícil para o pobre sisteminha. Vamos ver, será que ele vai dar ré aqui? Acho que sim. Vamos ver. Porque, como eu disse no começo, esse é o único problema no momento. Ainda não é muito bom em estacionar. Talvez eu devesse sair do Full Self-Driving e escolher um estacionamento só com o recurso Smart Summon, em vez do estacionamento automático. Mas vamos ver o que acontece. Se ele desistir em algum momento. Você está quase lá, cara, você está quase lá. Só entrar. Isso você consegue. Cara, eles precisam melhorar o estacionamento. Que diabos? Para onde você vai agora? Por que quer estacionar? Essa aqui. Beleza, vamos ver. Vamos tentar uma última vez. Não, você estava lá. Só continua. O que você está fazendo? Não. Você não está conseguindo. Você não está conseguindo. Ele só fica andando por aí. Cara, isso vai demorar muito. Você pode estacionar aqui. É isso. Pronto. Bom garoto. O maior problema foi encontrar a vaga de estacionamento. Mas, sabe, eu poderia simplesmente ter assumido o controle. Aqui, eu estou deixando o sistema fazer esse tipo de coisa. Mas conseguimos. Estamos na costa oeste. Atravessamos o país. Acho que essa foi a primeira travessia de ponta a ponta da Dinamarca, da costa leste até a costa oeste do Atlântico. Sem problemas, sem intervenção. Apenas direção totalmente autônoma, pura, segura e tranquila. Então foi isso. Fizemos todo o trajeto da costa leste até a costa oeste usando apenas direção totalmente autônoma. Sem problemas, sem intervenção, passamos por rodovias, estradas rurais, cidades. Teve obra na estrada em que tivemos que parar em um semáforo temporário e 1000 rotatórias. Mas o sistema de direção totalmente autônoma lidou com tudo isso com facilidade e uma calma que basicamente nenhum outro motorista teria. Vimos alguns incidentes em que motoristas humanos estavam distraídos e saíram um pouco da estrada, mas esse sistema lidou com tudo. Acredito que essa foi a primeira viagem de costa a costa na Dinamarca. E se você não acredita em nada disso, bem, entre em um Tesla e teste o sistema você mesmo. Ou veja todos os dados já disponíveis de organizações como a RT Baum. Bem, é claro que eu tenho que voltar para casa de novo, então vou escolher essa opção. Calculando a rota para casa, sim, por favor, e desative o Full Self Driving. Tudo bem, carro. Me leve para casa. Você tem que aproveitar isso, né? Isso é incrível. Estradinhas pequenas, pedestres, cachorros, lombadas, quebra-molas. Não importa, ele encara tudo. Nossa, eu gosto desse sistema. Isso torna dirigir tão fácil, tão tranquilo, pessoas ocupando completamente toda a estrada.
Mas o sistema não liga, ele só continua dirigindo. Aí está. Pronto, é muito bom. E assim, estamos de volta em casa. Cruzamos o país 2 vezes agora sem nenhuma intervenção, sem problemas. O carro dirige sozinho e parece realmente autônomo, mas ainda é preciso atenção. E o carro vai te lembrar: meu Deus, um pouco agressivo demais, na minha opinião. Mas de qualquer forma, melhor prevenir do que remediar. Agora estou de volta em casa. Ela cruzou o país 2 vezes sem nenhuma intervenção. Que software incrível! E aí está. Meu carro está em casa. E eu, claro, vou estacionar. Não quero que façam. Então cruzei o país 2 vezes, sem intervenção. Bem, isso é tudo para este vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Isso realmente ajuda muito o vídeo para que outras pessoas possam encontrá-lo no YouTube. Mas até a próxima, se cuide e seja gentil.